Você sabia que existe um paraíso na Espanha que está conquistando cada vez mais o coração dos brasileiros? Bem-vindos a Corunha. Essa cidade se tornou a queridinha de quem decide sair do Brasil e morar na Espanha, por dois motivos. É uma cidade com uma economia forte, vibrante e cheia de oportunidades e um idioma local tão parecido com o português que você se sente em casa desde o primeiro dia. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que faz dessa cidade boa para morar, trabalhar ou turistar. Bem-vindos ao canal. Para quem não nos conhece, eu sou Álvaro e quem está gravando é a Aline e nós somos um casal que viaja de motorhome pela Europa mostrando as melhores cidades para vocês. E aqui realmente, galera, é uma cidade muito forte. Para onde a gente está andando aqui são muitos apartamentos, muito comércio. E para quem pensa em se mudar, uma das principais preocupações quando você vai para outro país é a língua. Aqui na região da Galiza se fala o galego, que é um idioma muito parecido com o português. Para vocês terem ideia, antes do porto lá de Portugal para cima, isso aqui tudo era Galícia. Então eles têm uma identidade do idioma muito mais parecido com o português do que com o espanhol. É um meio termo ali, mas muitas palavras do que vocês vão ver por aqui são palavras que você entende porque está quase no português de Portugal. Um exemplo para vocês, ó. Autoescola, norte, centro de formação. Vocês percebem que dá para entender praticamente tudo que está ali na placa? Isso é a facilidade que você vai encontrar em toda a região da Galícia, incluindo aqui a cidade de La Coruña. E é fácil chegar até aqui. Eu vou dar como referência para vocês a cidade de Madrid, que é a capital da Espanha. A gente está aqui na frente da estação de trem, tá? Ela é uma estação histórica, está sofrendo algumas reformas. De trem até aqui vai levar ali em torno de umas 4 horas. O bilhete é um pouquinho mais salgado, é 49 euros, mas também dá para chegar de ônibus, que leva 7 horas e o bilhete já é mais em conta, se eu não me engano é 22 euros. E de carro, de lá até aqui, é 6 horas. Também, outra forma muito mais fácil, aqui já é uma cidade muito mais grande, já é uma metrópole, dá para chegar de avião. O aeroporto daqui da cidade é internacional, ou seja, recebe voos além da Espanha, de Portugal, recebe voos do mundo inteiro. Fica mais fácil de você sair e chegar aqui na cidade. Esse trem que eu falei é de alta velocidade, tá? Porque para chegar de Madrid em 4 horas até aqui é distante. Mas aqui fica, por exemplo, perto de Portugal. Falei da identidade com Portugal, da cidade da fronteira de Valença até aqui, dá mais ou menos 1 hora e 40 minutos de carro. Para vocês se situarem, a gente está no noroeste da Espanha, na comunidade autônoma da Galiza, e a cidade aqui tem uma população de aproximadamente 250 mil habitantes. Aqui, ó, mais outro exemplo de palavra muito parecida, ó, calçados, que é o calçados, né? E olha só, quando a gente sai para a Espanha e volta para Portugal, dá um sentimento no coração de que parece que eu estou voltando para casa por conta da língua. A gente já se identifica por conta do idioma mais parecido. E eu tenho essa mesma sensação quando eu chego aqui na região da Galícia. Quando a gente estava vindo para cá de Castelo e Leão, eu já senti, pô, parece que eu estou voltando para casa. Tem muitas palavras parecidas. Quando a gente se comunica com as pessoas, conversa com as pessoas, elas entendem muito mais fácil, apesar de, claro, ainda tem uma mistura ali com o idioma espanhol, algumas palavras são diferentes, mas parece que a conversa flui melhor. Mesmo palavras diferentes, mesmo a gente não entendendo 100%, a gente se sente mais corajoso para conversar. Um exemplo simples, no restante da Espanha, quando você vai se despedir de alguém, você fala hasta luego. Mas quando aqui nessa região, grande parte da população, por exemplo, fala tchau. Tá indo embora, não fala hasta luego, fala tchau. A cidade não é das maiores que a gente já visitou, mas ela é muito densa. Olha o trânsito aqui, ó. Você já pega uma fileira grande de carro, que não é tão comum a gente ver aqui em cidades maiores da Espanha, porque normalmente elas são afastadas, né? Não tem tanta densidade. A galera aqui tem muito apartamento, muito apartamento. A gente está andando aqui na área central, mas é muito apartamento. Ela fica muito concentrada. A gente vê bastante ônibus passando e os ônibus lotados. E o pessoal esperando ali, ó, outros, né?
Passou um agorinha, já tá passando outro. E muitos deles são aqueles ônibus duplos, sabe? Tem ônibus de sanfona e a gente olha para dentro do ônibus, está lotado. Isso, inclusive, eu acho que é algo na Europa que eles estimulam muito o uso de transporte público. Ah, esse aqui eu acho que é um ônibus, aqui é uma escola, tô vendo cheio de criança, acho que é um ônibus específico para as crianças. Então imagina só, se os ônibus já andam lotados aqui, imagine se essa galera fosse pegar carro com o trânsito que tá. Mas o curioso é que apesar de ser bastante trânsito, você não ouve buzina, você não ouve... Você ouve o barulho do carro passando, mas não é aquele barulho de trânsito pesado. É curioso isso. Galera, uma coisa que eu achei muito estranho aqui é a área verde. Eu estou acostumado, na grande maioria das cidades que a gente viaja por Portugal e pela Espanha, no meio da cidade se encontrar grandes parques, grandes áreas verdes. Essa aqui, esse Parque Santa Margarita, é um dos maiores aqui da região, aqui da parte principal. Mas eu não sinto como se eu estivesse numa área verde. Tudo aqui ao redor, construção, 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 prédio aqui atrás. Aqui no meio do parque cheio de asfalto, bloco aqui, pedra. Vocês conseguem perceber que não tem cara de parque, de área verde? Eu chegando aqui eu não tive essa sensação. Pensei que era um parque aberto, um parque amplo. Talvez não seja a zona de descanso. Como aqui tem praia, talvez aqui na cidade o pessoal goste de relaxar lá na praia. Então vamos descer um pouco mais e dar uma olhada como é a infraestrutura lá na praia. E assim, a gente não chegou nem na metade do vídeo e eu tô me sentindo cansado. Aqui não é uma cidade convidativa para você explorar a pé. Apesar de todo esse vídeo que vocês forem ver aqui, a gente vai fazer a pé, ela é muito íngreme. Então a gente está vindo de uma parte bem mais alta, tá indo para a região da praia que é muito mais baixo. Eu já estou pensando, se eu já estou cansado agora, imagine na volta que eu vou ter que subir isso tudo gravando para vocês. Então, para quem não gosta de andar muito, para quem tem algum tipo de dificuldade de locomoção, sendo honesto com vocês, se vocês vierem para cá, vocês vão ter dificuldade, porque as ruas são muito assim, ó, muito tortas, e um sobe, desce. Então isso acaba cansando um pouco para quem quer fazer um turismo andando. Aqui, sem dúvida nenhuma, é necessário ter um carro para viver, para você se deslocar para qualquer outro canto, porque se você andar 15 minutos aqui, você vai estar esgotado. E o interessante é que o slogan da cidade é uma cidade para caminhar a pé. Esse slogan aí tá meio furado, porque ó, eu já tô aqui cansado, com o pé doendo, e não é falta de treinamento físico, não é preguiça nem nada, porque eu tô acostumado a andar, aqui a gente anda uma média quando a gente tá gravando, 12 quilômetros, já chegamos a andar até 17 quilômetros numa cidade, mas eu acho que a gente deve ter andado poucos quilômetros aqui, talvez uns 6 ou 7, mas eu já tô me sentindo bem cansado. Talvez o clima, né, esteja também, o sol faz a gente cansar um pouco mais, mas sendo honesto com vocês, aqui eu diria que, sei lá, é 80% íngreme e 20% plano. Mudou completamente a vibe da cidade. A gente saiu daquele negócio, parecia que a gente estava dentro de uma caixa de fósforo apertado, chega, estava agoniante gravar para vocês, sendo honesto. E a gente veio aqui para a área de praia, mudou completamente. Dá uma sensação, parece que a gente se teletransportou. Saiu do monte de prédio de cima. Pô, aqui eu realmente digo, é um local assim para você vir no final do dia, relaxar ou passar uns dias de férias aqui, muito legal. Só não tem muita sombra, né, Álvaro? É, aqui sombra só aqui no calçadão mesmo, que tem mais árvore. Mas o resto... Eu acho a cultura espanhola muito parecida com a do Brasil. Em que outro país, além da Espanha, que você encontraria um piano na praia? Só na Espanha, no Brasil. Eu acho essas coisas bem diferentes, né? E eu entendo agora por que brasileiro tem escolhido muito essa cidade, que parece que dá um relaxamento na mente. E brasileiro gosta de praia. Eu sinto muito a falta de praia lá em Portugal. Pois a pessoa... Você está aqui um dia estressante e tal, liga para sua esposa, arruma aí as crianças, ou a mulher liga para o marido, arruma aí as crianças, bora passar ali o final do dia na praia, bora pega as coisas, pega a marmita, pega a sua sacolinha, seu refrigerante e vem para cá ficar o dia, ó. Só que, pelo que eu tô vendo aqui, provavelmente isso aqui é água muito gelada, porque ó,
tem a galera pegando sol aqui, tem muita gente, mas eu não tô vendo... Deixa eu ver se eu encontro alguma pessoa. Tem ali um pessoal tomando banho. Não, mas é criança, né? Criança você desconsidera, que criança não sente nada. Criança pode deixar o dia inteiro na água gelada que ela não sente nada. Mas são pouquíssima gente que estão tomando banho, então provavelmente essa água aqui é muito fria. Mas mesmo assim, o fato de você estar nesse ambiente de praia, tomando um solzinho, conversando, eu acho que é um ambiente muito gostoso para você desestressar. E a gente está gravando para vocês esse vídeo na primavera, já na mudança para o verão. Em relação ao clima, aqui fica na temperatura média durante o ano de 7 a 24 graus. Nem é tão quente e nem é tão frio. É uma variação boa ali, não é uma variação tão grande. Porém, para vocês terem ideia, hoje aqui está fazendo 30 graus. Então está bem acima da temperatura média. Só que o fato de ser uma cidade costeira deixa o clima muito mais gostoso. Porque a gente está gravando aqui, tá um sol forte, mas está toda hora batendo um ventinho. Nessa parte aqui tem muita sombra, tem árvores aqui, eu falei que não tinha sombra, mas pelo menos nessa parte aqui tem bastante. Ali para o centro eu senti muita falta, mas aqui você consegue ficar num banquinho aqui sentado, lendo um livro. Eu vejo muitos idosos aqui também passeando, curtindo um pouco. Então é uma cidade que aparentemente tem um clima muito bom para passeios. E aqui são duas praias, Riazor, essa aqui que a gente está filmando para vocês, e passando essa muralha aqui, para aquele outro lado, é Orzão. E além de ser fria, a água é um pouquinho agitada, ó, fica indo e vindo, aí essas ondas puxam você e ó, aqui dá para vocês verem bem que tem muita pedra e a gente vê ao longo aqui da costa, tem uma parte mais escura, deve ser tudo pedra, então se ela lhe puxar e você dá numa pedra afiada dessa, você se rala todinho, mas a água é transparente, ó, que dá esse efeito esverdeado, a água é muito bonita. O ponto e a lenda mais famosa da cidade é aqui. Esse é o farol romano mais antigo ainda em funcionamento. E aqui conta a história de que o semideus Hércules chegou aqui na região da Galiza e existia um gigante tirano que vivia aqui, o Gerião. E eles lutaram no soco, na porrada mesmo. Pá, 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 pá. Até que o Hércules conseguiu vencer, deu o farelo nele e pegou a cabeça dele e enterrou exatamente ali embaixo do farol. E mandou a população construir essa torre como farol. E ela hoje é conhecida como a Torre de Hércules. Mas tem uma curiosidade nessa lenda. O Hércules no segundo dia estava quase perdendo a batalha, mas aí ele pensou assim, pô, preciso de uma armadura nova. Aí ele foi lá no ferreiro e comprou com o cartão dele da conta Nômade. Que a conta Nômade é uma conta internacional, aceita em mais de 180 países. E como aqui aceitava a moeda da época, ele falou, não, vou comprar no crédito. Chegou lá com o ferreiro, vou comprar no crédito aqui, que eu tô precisando detonar ali um gigante ali. Aí ele pegou uma armadura bonita ali, tinha até o símbolo do Vasco lá. Ele falou, não, toma essa aqui, que essa aqui você vence ele. E aí o Hércules, para abrir a conta Nômade, não pagou nada. E na conta dele também não tinha taxa de abertura, não tinha taxa de manutenção. E ele abriu em 3 minutinhos. Ele apontou para o QR Code aqui, pegou o celular dele de pedra na época, apontou para o QR Code que está aparecendo aqui. E o legal é que ele se sentiu incentivado a abrir a conta Nômade porque ele ia ganhar $40 de cashback, até $40 de cashback na primeira conversão dele. Então ele colocou lá o cupom Portugal40, que na época ele já estava sabendo que a gente ia lançar esse cupom no futuro. Aí ele colocou lá e fez a compra dele. Então, galera, façam como Hércules, apoiem aqui o canal. Quando vocês abrem a conta Nômade, ajuda demais a manter a parceria aqui. E de quebra, você lembra de deixar o like pela história legal e deixar um comentário. Você moraria aqui na cidade? Não moraria? E lá no final, quando a gente fizer a nossa avaliação, você vê se bateu ou não com a opinião de vocês. E é possível visitar a torre, dá para você subir lá no final. Custa 3 € a visitação,
Só que a gente chegou já no horário tá fechado, gente. São 4h30 agora, ela fica de 10 da manhã até 4 da tarde. Então se você quiser subir, que eu vi que dá para ter uma visão 360 aqui da região mais alta, né? Aqui já dá para ter uma visão legal. Eu acho que só se você tiver com muita vontade de subir, mas aqui já dá para ter uma visão legal. Aí você fica atento só ao horário. Ó, galera, ali a gente tava rodeando aqui a Torre do Hércules, ó, bem ali aqui na orla mesmo tem uma praia bem escondida, ó. Vocês estão vendo aqui no meu dedo apontando. Não dá pra saber que tem uma praia ali, a gente circulou isso aqui e não viu a praia, aqui de cima dá pra ver, e tem uma galera lá. Aqui tem outra lenda interessante. Tinha uma mulher que era muito bonita aqui, e o nome dela era Crunha. E aí essa história do nome da mulher acabou derivando o nome da cidade, Corunha, né, que era Crunha anteriormente. E o Hércules, para conquistar, ele até chamou ela para um jantar e pagou também com a conta nômade. Lá no restaurante aceitável, ele pagou com a conta nômade. Tá vendo a importância? E o Hércules se apaixonou por ela, porque ela era muito bonita. E por isso que ficou o nome da cidade assim. Pessoal, e não é brincadeira não, hein? Das últimas cidades, eu não sei se a gente estava mal acostumado, mas das últimas cidades que a gente gravou, essa aqui é disparado assim, a mais íngreme, né, Álvaro? Que a gente gravou nos últimos tempos. Tô só o bagaço aqui, ó. Gente, extremamente cansativa. Já tô gravando porque eu tenho um compromisso com vocês, mas eu realmente estou bem cansado. Não, eu vou virar aqui a câmera para vocês verem. Ó, aqui é a parte do mar, vocês veem que é lá embaixo, né? E se vocês olharem, olha a altura dos prédios ali, ó. E essa aqui nem é a parte mais alta. E nem a parte mais alta, ainda sim. sobe bastante aqui. E é um sobe e desce, gente, que, meu Deus do céu, para quem mora aqui e vai fazer tudo a pé é bem difícil. Chegamos aqui na Marina e outra curiosidade da cidade é que ela também é conhecida como a cidade de cristal, por conta dos prédios terem muitos espelhos, muito vidraçaria aqui, ó. Todos esses apartamentos que vocês estão vendo aqui, basicamente não tem parede, é tudo espelho, tudo vidro, e aí ela ficou com esse apelido, tá? Principalmente por conta dessa região, a gente vê alguns outros apartamentos assim aqui no centro, mas a grande maioria mesmo que dá esse nome à cidade é essa parte aqui da Marina. Eles colocaram aqui em exposição muralhas de azulejo, né? Murais de azulejo. Aí são vários aqui no formato do dorso de uma mulher e cada um tem uma arte diferente. É, né? Uma arte diferente. Eu acho que é do mesmo artista, né? Não sei se tem o nome do artista aqui. Obra criada por alunos de Fernando Blanco. Bora ver só se esse aqui é o mesmo artista. Não, esse aqui já é outro, ó. Obra criada por... Ah não, alunos de Eduardo... Não, Eduardo Pondal. Qual era o nome do outro ali? Era outro nome, não era Pondal. É outro nome, né? É. Então eles fizeram uma exposição legal, né? Você ter obras de arte expostas assim no meio do passeio aqui. Legal. Ah, e tem dos dois lados, né? Ah, não tinha visto. Ah, é. É do mesmo, cada artista acho que fez duas obras. E essa parte aqui da Marina parece ser uma das partes mais agitadas da cidade. A gente encontrou muito mais lojas, muito mais fluxo de gente também, muito mais turista, né? A parte mais turística. E uma coisa que é muito importante para vocês também é o emprego, né? Então bora falar um pouquinho desse tema agora. A média salarial daqui gira em torno de 1.800 a 2.300. É uma das maiores da Espanha. E eu separei alguns empregos, alguns exemplos de emprego que eu vi aqui para vocês terem noção. De motorista de carro pequeno, esses motoristas de entregas ganham aqui na faixa de 1.800 euros. Especialista em estética ganhando na faixa de 1.500 a 2.500, depende talvez da experiência, do que o profissional sabe fazer. Um funcionário administrativo, que é uma função mais técnica, mais sentado, né? Mais uma função ali que fica no ar-condicionado, 1.700 euros por mês. Já um operário de produção, provavelmente um operário da indústria, que tem indústrias aqui na região também, 1.850 por mês. Então são profissões que exigem ali talvez um certo nível técnico de conhecimento, mas também não é nada assim muito grande, não é nem um médico, não é um enfermeiro que necessita
de um estudo ali de 6 anos de nível superior. São profissões que estão ali na faixa de conhecimento técnico, médio ali, que eu perfeitamente encaixo em muitas profissões que o brasileiro procura. Eu sempre deixo, né, o link de procura de emprego na descrição do vídeo. Então, às vezes vocês me perguntam: Álvaro, como é a área da estética aí na cidade? Álvaro, como é mecânico aí? Vocês me perguntam sobre profissões específicas, eu não vou saber dizer para vocês, mas no link que eu deixar tem lá todas as profissões, vocês procuram, vejam lá a média salarial para vocês terem pelo menos uma noção que se a profissão de vocês aqui é buscada. Aqui nessa parte do centro também tem o relógio floral e eles fizeram lá 12, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é mais para dar a ideia da estação que tá. Mas como a gente tá na primavera pro verão, eu jurava que isso aqui ia estar cheio de flores, né? Não sei porque tá só... Tem umas florzinhas mequetrefe aí. É. Então acho que esse relógio aí deve estar atrasado ou adiantado. Pessoal, é interessante, a gente já viu bem uns 4 tendas dessa de piano. Aí a pessoa pode parar, sentar e começar a tocar o piano. Inclusive a menina que tá tocando ali toca muito bem, hein? O pessoal tava falando pro Álvaro aqui que deve ser bom vir de motorhome pra cá. Gente, não tem... Claro que é uma ironia, né? Não tem vaga nenhuma pra estacionar. Olha só. As ruas super estreitas. Olha... Ali também é outra. Isso é reflexo de praticamente todo o centro, viu? Então, não arrisque vir de motorhome, que até de carro normal é ruim. Aquela primeira parte que a gente andou, a cidade parecia um pouquinho feia, mas agora para esse lado do centro, que aqui é meio estranho de se andar. Eu vi 3 centros, 3 áreas no mapa marcadas como centro. Então a gente foi para ali para cima da praia, que aquilo lá eu não gostei muito, mas pro lado, eu vou ver se eu consigo circular aí no mapa para vocês entenderem. Essa outra parte aqui do centro... Onde fica a Marina, né? É onde fica a Marina, pronto, pro lado da Marina. Ela é muito mais bonita. É onde né? fica as principais lojas também, né? Aqui tem uma paróquia, aqui onde tem a Zara, a gente passou por muitas lojas famosas. E aqui também, galera, outra curiosidade, é o time de futebol daqui, que é o Deportivo La Coruña. Um jogador famoso brasileiro que passou por aqui foi o Bebeto. Lembra? Antigo Bebeto. Legal. As cores, ó, estão até ali no corrimão da ponte, que é esse branco e esse azul celeste. É as cores do Paysandu lá já ia falar, do Pará, do rival. Putz, essas cores aí são muito feias. O time daqui já foi um dos tops da Europa, já foi vice-campeão da Champions League, mas depois de alguns anos ele entrou numa crise financeira e chegou até a 3ª divisão. Recentemente agora ele voltou para a 1ª e está tentando buscar novamente os tempos de glória. Tá tipo o Vasco. Agora, para quem gostou e até quer seguir o que muitos brasileiros estão fazendo e vai se mudar para cá, deixa eu falar um pouquinho sobre o preço dos imóveis aqui. Vamos lá, o apartamento de 1 quarto está aqui na faixa dos 150 mil euros, o apartamento de 2 quartos na faixa dos 170, 180 mil euros e o apartamento de 3 quartos na faixa ali dos 200, 210 mil euros. Você encontra até preços mais baratos, galera, mas são imóveis já muito antigos, né? Se você quiser um imóvel já mais ou menos novo, já tranquilo para morar, você vai encontrar nessa faixa de preço, tá? É daí para cima. Não é uma cidade muito barata para se viver. Se você for ver em relação ao aluguel, o aluguel também não é uma cidade tão cara, mas também não é uma das cidades das mais baratas que a gente já mostrou. O apartamento de 1 quarto fica aqui na faixa dos 650 euros, o apartamento de 2 quartos na faixa dos 750 euros e o apartamento de 3 quartos na faixa dos 850 euros, tá? Disso para cima. Tem muitos imóveis para alugar aqui em La Coruña, eu vi uma quantidade
até relativamente grande, então acho que não deve ter tanta dificuldade e como tem muita oferta, o preço acaba se equilibrando, não ficam imóveis muito caros. Aqui nessa região já são imóveis muito mais novos, ó. Vocês estão vendo aqui, já são apartamentos que foram construídos recentes. É uma região que eu vi, é uma região mais nova, de prédios mais novos, mas ela é mais distante, tá? A gente já está andando daquele centro até aqui da praia, 1h30 que a gente andou. Eu realmente hoje eu tô cansado, a gente começou a gravar mais ou menos meio-dia e a gente está acabando agora, vai dar 6 horas da tarde. 7 horas. 7 horas? Pronto, já são 7 horas da tarde, então a gente está praticamente 7 horas andando direto e eu ainda vou fazer uma assessoria, tá? Para quem não sabe, a gente tem assessoria de cidades e de informações aqui no canal. Então, Álvaro, eu estou pensando em mudar para Portugal, estou pensando em mudar para Espanha, não sei para qual cidade é o meu estilo de vida, eu vou levar família, eu vou estudar, o que tu me aconselha? Imóvel, preço, quero comprar, quero alugar. A gente tem essa assessoria aqui no canal, tá? Tem o nosso site lá, você pode ver preço, tá tudo descrito que tem assessoria, tá? Se vocês tiverem dúvidas e quiserem conversar comigo, só vocês darem uma olhada na assessoria. Bem, aqui nessa parte também tem um Coliseu, que é um grande auditório coberto, que eles fazem shows, concertos, eventos de moto, apresentações teatrais, de cinema. Aqui é uma parte bem cultural da cidade. Falando um pouquinho agora sobre saúde, né? A gente está passando aqui na frente de uma clínica e está escrito ali desde 1979 com autismo. Não sei se efetivamente talvez trate o autismo, né, dê auxílio, né, a essa condição. A gente viu também uma clínica de fertilidade aqui, então sinal que eles estão preocupados com a natalidade, né? E também tem hospitais públicos e privados, tá? Tem um hospital universitário grande aqui e clínicas privadas. A média da nota do total de 5 estrelas fica ali perto dos 3, tá? Então eu acredito que aqui o atendimento seja razoável. Ó, desse lado aqui, ó, para aquela região atrás desses apartamentos que por sinal são muito bonitos, tem um dos campos da universidade, tá? Então aqui também é um local para quem pensa em estudar. Aqui tem vários cursos de bacharelado, tem mestrado, tem doutorado. Quem quiser, por exemplo, estudar línguas, o inglês, é possível também fazer uma matrícula na universidade, tá? Você pode dar uma olhadinha na questão de visto. E para quem pergunta, Álvaro, onde é que vocês param? Ó, bem ali tem um parque, uma parada para motorhome, ó. Tem vários ali, o nosso tá ali, tá? Não pagamos nada, tá? Tem água, tem descarte, então você pode fazer a manutenção ali. E para vocês se localizarem, por exemplo, a gente está aqui na diagonal do Espaço Corunha, tá? Então se vocês vierem para cá de motorhome, vocês procuram o Espaço Corunha do outro lado. Isso aqui é um centro comercial, shopping, né? Então, passou por umas reformas, então tem supermercado aí, é legal. Para quem for parar de motorhome aqui tem supermercado, tem ali uns restaurantes, então dá para você fazer algumas coisas ali. Mas é muito longe do centro, tá? Se você parar aqui de motorhome, você vai demorar ali 1h20, 1h30 para chegar lá no centro. Tem que pegar um ônibus ou de bicicleta. Pega um ônibus, a gente vai andando porque a gente filma, né? Tem que gravar para vocês. Tá? Agora, aproveitando aqui, né? Aqui já é um pouquinho mais barulhento, mas aproveitando aqui para fazer a avaliação da cidade. Como a gente acabou de relatar, tem universidade, tem vários hospitais espalhados pela cidade. É uma cidade bonita, tem muito comércio, tem supermercados espalhados. Eu tinha falado para vocês que era uma cidade meio curtinha e muito densa, mas não é não, galera. Pô, depois desse couro que eu peguei aqui andando com a Aline, fazia muito tempo que a gente não tinha tanta dificuldade para gravar uma cidade com tanto sobe e desce. Então vamos lá. Tem muitos pontos positivos, tem muitos brasileiros vindo para cá, é uma cidade com praia, pô, isso aqui, praia faz todo sentido. Porém, não acho uma das cidades mais baratas e o fato dela não ser nem um pouco plana e atrapalhar muito, por exemplo, eu e a Aline, a gente gosta muito de andar. Então isso pra gente seria um peso, ficar andando, indo para os lados da cidade, a gente ia cansar muito. É só vocês verem, pessoal, a altura desse prédio aqui para aqueles prédios lá de baixo, ó. Isso é constantemente, em toda a cidade é assim. Cada prédio vai sendo sempre um maior, assim, uma escadinha. Vai descendo mais, né? Vai descendo mais. Isso aqui vocês estão vendo aqui, mas ela ainda vai descendo um pouco mais. Então é um dos motivos que a gente não gosta, porque a gente gosta de andar, eu dirijo, mas eu prefiro andar pelas cidades, eu prefiro conhecer restaurante, eu prefiro conhecer as ruas. Então esse nosso estilo de vida aqui nessa cidade ia ser cansativa, tá? De maneira geral,
de maneira nenhuma é uma cidade ruim, tá? Se você gosta, se você tá pensando em mudar, é uma cidade maravilhosa. Você que mora aqui também pode deixar aqui nos comentários, é uma cidade maravilhosa, mas não funcionaria para o meu estilo de vida e para o estilo de vida da Aline. Mas tem muita coisa boa, tá? Eu até dou o joinha para os brasileiros que estão vindo para cá. Eles vão ficar muito felizes porque é uma cidade realmente que tem muita coisa para fazer. E claro, não leve em consideração isso como verdade, o que a gente mostra aqui. Se você tiver a possibilidade, venha, conheça, passeie, tire suas próprias conclusões, porque as experiências que vocês vão ter aqui vão ser diferentes das que eu tive com a Aline. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente não moraria aqui, mas se você decidir por aqui, pode ter certeza que você não está fazendo uma escolha ruim. Tá? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de La Coruña comigo e com a Aline, e vejo vocês no próximo vídeo. Lembra do like? Pessoal, é verdade, tá mais pessoal. Um beijo, deixa o like.